Paz de Deus, irmãos, paz de Deus com toda a irmandade. Irmãos, neste dia, Deus a preparou de contar uma obra gloriosa, a qual vou estar mencionando para os irmãos no canal. A obra do quiabo. Irmãos, uma obra bastante bonita que o Senhor tem feito na minha vida, irmãos, e isso ficou marcado, dentro dos nossos corações. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela sua promessa, por estar diante do Criador. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida, intermédio da nossa fé também. Sou grato a Deus, irmãos. O Senhor preparou uma época. Eu e minha esposa, nós estávamos numa situação bastante difícil, uma situação bastante complicada, irmãos. E nós residimos aqui em Piracicaba. E por volta de 2012, mais ou menos, eu agradeço a Deus, irmãos. Tínhamos acabado de chegar de uma viagem, a qual o Senhor preparou ali para o estado da Bahia, irmãos, para o estado do Ceará, aonde ali ajudamos na construção de uma congregação. Eu agradeço a Deus porque ali, irmãos, voltamos àquela viagem, tudo na preparação de Deus, e o Senhor foi aquele que preparou todas as coisas para nós também. E no intermédio da volta dessa viagem, irmãos, nós estávamos com uma dificuldade bastante grande materialmente falando, as coisas da nossa casa já praticamente acabando, já não tínhamos mais o dinheiro e o alimento também veio a faltar. Mas eu agradeço a Deus porque pela manhã, no retorno da viagem, no outro dia seguinte, pela manhã, amanheceu o dia, minha filha ainda era pequena, e nessa época, irmãos, a dificuldade era muito grande. Eu até menciono assim e emociono na hora de falar também, irmãos, porque passamos bastante dificuldade mesmo. E a minha filha pequena, irmãos, precisava do leite para se alimentar. A minha esposa, na época, ela tinha uma pequena economia, um valor de R$10 no bolso, na sua bolsa, e o mercado é bem próximo da nossa residência, aqui onde nós residimos, praticamente um quarteirão, da nossa casa. E ali minha esposa falou para mim assim, se eu podia ir no mercado para ela e comprasse ali uma caixinha de leite, uma cartelinha de ovo com R$10 na época. E, irmãos, se eu não me falha a memória, era o ovo, o leite, eu não me lembro o que era mais ali, irmãos, mas vou resumir bastante para os irmãos entenderem. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali peguei aquela quantia, fui até o supermercado ali próximo da nossa casa. Eu agradeço a Deus que entrei no supermercado e ali, irmãos, era um corredor bem estreito. Entrei na parte do hortifruti primeiramente ali, e ali, irmãos, eu vi aqueles quiabo nas gôndolas, no expositor ali do supermercado, e me veio uma vontade grande de comer aquele quiabo, mas não tinha condição de estar comprando aquele quiabo. E, irmãos, e se eu comprasse aquele quiabo, viria a faltar para comprar o leite e o ovo, uma mistura para nossa casa. E ali fiquei bastante triste, irmãos, porque naquela época o quiabo já estava bastante caro, se não me falha a memória, 4 e pouquinho. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que ali comprei aquilo que a serva de Deus pediu, irmãos, e cheguei em casa, irmãos, bastante triste, por devido à situação que passava, uma situação financeira muito dificultosa, irmãos. Quem já passou necessidade sabe disso. Mas eu agradeço a Deus porque entrando na minha casa, uma casa simples, irmãos, bem simples, não tinha portão, e eu agradeço a Deus, irmãos, que entrando na minha casa,
uma casa de 2 cômodos, praticamente uma casinha bem pequena. Entrei dentro do meu quarto, irmão, e ali dobrei meu joelho e comecei a falar com esse grande Deus que tudo pode, o Deus que nós servimos, irmãos. E ali na minha oração, chorei diante do Senhor e falei para o Senhor assim: Senhor, que situação vim chegar a passar dificuldade, não tem dinheiro para comer um quiabo, Senhor. E ali, irmãos, fiquei bastante assim, triste, chorei diante dos pés do Senhor, mas agradeço a Deus, irmãos, que ao levantar daquela oração, ali sentei numa cadeira que tinha na minha casa, no segundo cômodo, uma cadeira de palha, lembro até hoje. Sentei, irmãos, e o meu telefone naquela mesma hora veio a tocar. Irmãos, não vamos mencionar nome, tá? Mas é um irmão que tem bastante comunhão com ele aqui também, mora no bairro vizinho aqui em Piracicaba, no Parque Chapadão. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ele ligando para mim, falou assim para mim: paz Deus, mama Deus. Falei: amém, irmão. Ele falou para mim assim: o que o irmão tá fazendo hoje? Eu falei: irmão, tô aqui em casa, irmãos, irmão, e esperando chegar o dia de terça-feira, que seria na semana que vem, para poder começar um serviço do irmão. Eu falei: por que, irmão? Aconteceu alguma coisa? Tem como o irmão vir na minha casa para fazer um orçamento para mim? Eu falei: tem sim, irmão, já tô indo. Irmãos, peguei aqui minha bicicletinha, eu acho, uma bicicleta que eu tinha, montei naquela bicicleta e fui até a casa desse irmão, servo de Deus, irmãos, e sem saber da minha situação, irmãos. Agradeço a Deus, porque eu tinha fechado um orçamento numa outra obra, que trabalhava ali como pintura também, irmãos, como pintor. Eu agradeço a Deus, só que tinha que esperar o dia exato para começar, mas sem dinheiro, irmão, sem condição alguma. Quando eu cheguei na casa do servo de Deus, ele abriu as portas para mim, e ali, irmãos, começamos a conversar. E nas boas conversações, irmãos, ele pegou e falou assim para mim assim: irmão, antes do irmão ir embora, deixa uma oração para mim aqui em casa, para minha família. Agradeço a Deus, que ali oramos a Deus junto, sentimos a comunhão, a virtude do Espírito Santo também. Irmão, na despedida ali daquele dia, daquela oração, ele falou assim: irmão Amadeus, um momentinho só, irmão, antes do irmão ir embora para sua casa, o irmão aguarda um pouquinho só, que eu vou fazer uma parte. Eu falei: tá bom, irmão, agradeço a Deus que ali, irmão, ele pegou, foi para a cozinha, vi ele indo para a cozinha, e atrás da porta da sua cozinha, irmãos, ele pegou uma sacolinha de supermercado vazia e saiu para fora, para o quintal da sua casa. Eu agradeço a Deus que quando ele retornou, irmãos, ali ele trouxe uma sacola, irmãos, ali entregou nas minhas mãos. Irmão, Deus a preparou isso aqui para o irmão. Quando eu fui ver, irmãos, aquela sacola, bendito é o nome do Senhor. Ali o Senhor tinha preparado, irmãos, bendito é o Criador, o quiabo para nós comer. E aqui estou glorificando a Deus. O Deus, irmãos, que muitas das vezes a gente pensamos que Deus esqueceu de nós. Deus não esquece de nós. Deus sempre está do nosso lado, e ali o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Ali o Senhor preparou aquele quiabo, irmão, bendito é o Criador, e ali comemos por vários dias aquele quiabo, e o nome de Deus neste dia está sendo engrandecido. Então sou grato a Deus, irmãos, porque essa obra tem marcado a minha vida material e muito mais espiritual. Tenho visto a mão de Deus ao meu favor. Bendito é o Criador. Então senti de contar para os irmãos que essa obra que o Senhor tinha feito na minha vida, irmãos, bendito é o Criador, é uma obra que o Senhor fez, irmãos, e posso falar para os irmãos que foi de grande valia na minha vida, na caminhada, irmãos. Bendito é o Senhor até este prezado momento, e tenho certeza, irmãos, que tudo aquilo que o Senhor, bendito é o Criador, prometeu para nós, prometeu para ti, o Senhor vai cumprir na tua vida no tempo determinado por Deus. Então, irmão, não desanima por nada, irmãos. Aquilo que o Senhor tem te prometido, Ele é fiel para cumprir na tua vida também, e o nome de Deus vai ser glorificado. Uma pequena obra, irmãos, bendito é o Senhor, mas para mim que estava necessitado, para mim que estava precisando ali, irmãos, de uma obra, o Senhor apareceu na minha vida. O desejo de comer um quiabo, bendito é o Senhor, e o Senhor foi aquele que, bendito é o Criador,
preparou o quiabo para mim, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Bendito é o Criador, e tenho certeza, irmãos, que o Senhor há de preparar todas as coisas por você. Não fica triste, não desanima. As provas, elas são árduas na nossa vida, mas tudo aquilo que o Senhor tem permitido, o Senhor há de dar na nossa mão para o nome dele ser glorificado. A irmã fique em paz, irmão. Irmão, fique em paz, que a tua vida material e espiritual está na mão do nosso Deus que nós servimos, irmão, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Para Ele, irmãos, tudo é possível naquele que crê. Basta a irmã crer, o irmão crer. Uma oração fiz ali no meu quarto, e o Senhor foi aquele que ouviu a oração do Jacques. Tenho certeza, irmãos, que na nossa vida tudo o que acontece é permissão de Deus para o nome de Deus ser glorificado. Então esta obra que o Senhor deu de contar, eu agradeço a Deus, irmãos. Nós temos bastante adversidades nesta terra, bastante dificuldade, bendito é o Senhor, mas o Senhor, como está escrito na tua palavra, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar na nossa vida as bênçãos de Deus também. Então o nome de Deus é glorificado. Deus abençoe e a paz de Deus.